16, Juízes, capítulo 16, e a gente vai ler dos versos 27 ao 31. Juízes, está lá no Antigo Testamento, Juízes, capítulo 16. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentia a casa, e arrimou-se sobre elas com as suas mãos direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-ne e subiram com ele, e sepultaram-ne entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Pai bendito, nós te louvamos pela porção da tua palavra. Bendizemos o teu nome e nos ajuda a comunicar ela de forma clara, que ela penetre em nossos corações. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Queridos irmãos, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a história deste homem que muitas pessoas conhecem simplesmente pela sua força descomunal, mas que tem uma histórica e um histórico de vida para nos ensinar. E hoje eu queria falar sobre a quebra de voto, as promessas não cumpridas. E é importante frisar quem foi este homem chamado Sansão. Eu queria dar um panorama histórico, de uma forma breve, da vida deste homem. É bom lembrar que Sansão, ele era um nazireu. Desde o seu nascimento, toda a sua história foi um milagre na mão de Deus. Desde o período em que ele nasceu, a sua mãe era estéril, não poderia gerar filhos. Quando lhe aparece por 2 vezes o anjo do Senhor, comunicando que Sansão iria nascer, e que Sansão, desde o ventre da sua mãe, iria ser um homem consagrado a Deus. E assim os anjos comunicam aos seus pais, que eram homens e mulheres tementes a Deus, de princípio, de valores éticos, morais e fundamentados na palavra do Senhor. E o seu nascimento foi um milagre. Sua mãe, como já foi falado, não poderia gerar nenhum tipo de filho, mas por promessa de Deus, Deus acaba fazendo com que a sua mãe gere a este homem chamado Sansão. Mas havia uma promessa na vida dele. O
anjo comunica que este homem iria ser nazireu e consagrado a Deus. E existia votos para ele. Que voto seria esse? Quando a gente lê Números capítulo 6, a gente vai ver que o voto de nazireu tinha 3 coisas que o homem não poderia fazer. Era tocar em cadáver. Ele também não poderia beber nenhum tipo de bebida forte. E também não poderia ser cortado o seu cabelo. Esses 3 votos foram votos estabelecidos por Deus a todo aquele que fosse nazireu. E Sansão era nazireu. E ele não poderia de forma alguma descumprir com esses votos. Porque sua vida era um milagre na mão de Deus. Ele nem poderia ser gerado, porque sua mãe não poderia o gerar. Mas Deus o consagrou no ventre da sua mãe. Deus estabeleceu planos para Sansão desde o ventre da sua mãe. E eu quero aqui abrir uma aspas e dizer a você que, mesmo sua história sendo difícil, mesmo sua trajetória de vida sendo difícil, mas Deus já estabeleceu planos para você desde o ventre da sua mãe. Eu quero dizer que você não está aqui por um acaso. Porque não cremos em acaso, não cremos em sorte, nem tampouco em azar. Cremos num propósito estabelecido por Deus, desde a eternidade para a sua vida. Sansão tinha um propósito de Deus desde o ventre da sua mãe. Era escolhido por Deus, eleito por Deus, para um determinado fim. Pois bem, Sansão cresce, ouve falar desse Deus, Deus dos seus pais, desenvolve um relacionamento com sua família, um relacionamento sadio, saudável. Mas quando ele cresce, passa dos 18 anos, tem a sua vida e a sua trajetória, se torna homem. Num certo dia, Sansão começa a andar com seu pai e avista uma menina muito bela, uma filisteia, rival do seu povo. E ele chega para o seu pai e diz: papai, eu quero aquela mulher ali para mim. E o pai olha e diz: meu filho, você sabe que ela é filisteia, tanta mulher, tanta jovem, tanta menina. Você sabe que ela faz parte de outro povo, ela adora outra cultura, outros deuses. Ela não conhece o nosso Deus, ela não faz parte da nossa linhagem, ela não segue os nossos princípios éticos e morais, ela não conhece ao nosso Deus, ela não vive o que a gente vive, ela vive com outro povo, com outra nação. Você sabe que é povo pagão, tanta mulher aqui em nosso meio, filho. E ele: não. Se não for ela, não vai ser mais ninguém. Eu quero abrir outra aspas aqui e salientar aos jovens que estão aqui nessa noite. Foi a partir daí que começou a derrota de Sansão, quando não escutou o conselho dos seus pais. Quando não escuta os conselhos que seus pais dão. Eu sou um exemplo vívido disso. Quando em minha vida, mesmo antes de ser cristão, comecei a namorar, e quando eu chego para minha mãe e apresento aquela menina, aquela jovem, e você sabe que tem um dito popular que o santo não bateu. E minha mãe veio me aconselhar dizendo: meu filho, presta atenção, se oriente, veja isso daqui. Sabe o que é que eu dizia? Mãe, deixa o cara. Olha, mãe, o cara sabe o que está fazendo. Deixa o cara, olha, eu já sou de maior. Olha, o sentimento é meu. Quem é que vai casar com ela? É a senhora? Não, é eu. Então, deixa o cara. E minha mãe deixou o cara. E o cara quebrou a cara. Quem não escuta
conselho de seus pais, pode ter certeza, futuramente vai quebrar a cara. Porque qual é o pai que quer desejar o mal para o seu filho? E Sansão não escuta os conselhos de seu pai e diz, não é ela. A mulher é essa. Então vá, meu filho. Não muito longe, Sansão começa a se engraçar por esta menina, que não era da mesma fé. E aí vai outra dica para você, meu irmão. Você que é crente em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas é porque na minha igreja não tem nenhum jovem. Olha, pastor, é porque na minha igreja não tem nenhuma menininha para namorar. E no mundo aí tem um bocado. Vá. Namore. E depois você vai me dizer como vai ser o seu casamento. De uma pessoa que não compactua da mesma fé. Que não compactua dos mesmos princípios que o seu. De quando você estiver passando por problemas e dilemas, e for ler a palavra, for dizer alguma coisa, ela não é temente, ou ele não é temente. Isto para ele ou ela não é nada. Quando você for lá, e o seu cônjuge, você, crente é você, eu não sou, vamos embora. Vou dançar o tchan. Ganhar, cair comigo não, meu filho. Então fique em casa. Sansão não ouviu os conselhos de seu pai. Sabe o que é que aconteceu? O casamento foi marcado. O casamento foi marcado. E no dia do casamento dele, próximo aliás ao casamento dele, ele teve uma experiência. Veio um leão para cima dele e tentou tragá-lo, e diz a palavra de Deus que ele pega aquele leão e rasga, como se fosse uma folha de papel. Tinha uma força descomunal. Tempo depois, próximo ali do seu casamento, bem pertinho, ele se lembra daquele leão, passa por ali, só estava a carcaça. Mas dentro daquela carcaça tinha uma colmeia de abelha cheia de mel. Ele mete a mão naquela colmeia, puxa os favos, dá uma comidinha naquele favo e dá ao seu pai. E ele quebra assim o primeiro voto com o seu Deus. De não tocar em cadáver. Sansão acha doçura nas coisas que estavam podres. Não é muito diferente daquelas pessoas que servem a Deus, mas querem achar doçura nos prazeres do mundo. Querem achar prazer lá nas coisas que o mundo oferece. Porque não tem nada atrativo na igreja. Porque eu vou para a igreja, me sento na cadeira e fico só lá. Não tem nada que me chama atenção. Não tem nada que eu vá fazer. Olha, doçura eu encontro ali, lá no mundo. Porque lá tem o que dançar, tem onde dançar, tem onde farrar, tem onde beber, tem onde fazer tudo isso. Tem coisa doce. Feliz é a pessoa que disse uma vez: não se iluda com as maçãs estragadas que o diabo lhe dá. Você olha aqui para a igreja e talvez quem passa diga: é muito chato estar ali escutando o pastor falar. Isso é muito chato estar sentado na cadeira. É melhor aqui, ligar o sonzinho, forrozinho, vai e vem. Não há lugar melhor do que se estar do que na presença do seu Deus. Não há melhor lugar de você estar do que quebrantado aos pés do Senhor. E se engana quem acha que aqui não encontra alegria. Alegria eu não encontro ali. Porque ali é uma alegria em troca. Você vai, experimenta das coisas do mundo, mas pode ter certeza, você vai quebrar a cara lá na frente. A maçã é muito bela. Está muito bonitinha, meu irmão, só tem um problema, está bichada. Você já foi naquela festa, aonde você está lá, sei lá, num parque de diversão,
Vou citar na cidade de Limoeiro, quando eu ia muito na Praça da Bandeira, o parque estava lá, e quando eu passava pelos bancos, aquelas maçãs do amor, deliciosa, linda, brilhando assim, ó, chamando a atenção, chega da água na boca, é irresistível. Você compra, quanto é? O cara de R$2, o cara está pago. E quando você vai com o maior prazer do mundo, você dá uma mordida podre. Aí você tem que comprar outra, porque aquela não serve. Ei, meus queridos, é assim o mundo. O seu exterior é muito bonito, é atrativo. O pecado é assim na nossa vida. É bonito, é atrativo, ele chama, ele convida. Ele vem como um prato de lentilha, cheio de, olha que coisa bonita. Você olha de rapaz, que coisa. Aquele bolo tchan de chocolate, quando está lá na vidraça que você olha, eita bolo gostoso. É assim o pecado, meu irmão. E Sansão estava ali, pegou aquele favo de mel, o doce dentro do podre, entregou a seu pai e come, quebra o primeiro voto de Nazireu e começa a destruição deste homem que foi levantado como juiz do povo de Deus, para estar à frente, para ser líder, escolhido por Deus, mas começa agora a quebrar os votos, que Deus disse a ele que não quebrasse. Quantas pessoas, queridos, não prometem tantas coisas a Deus? Senhor, se o Senhor fizer isto, Deus, eu vou fazer assim, vai ser assim. A Bíblia diz, é melhor que você não prometa, do que você prometer e não cumprir. Sansão foi escolhido por Deus. Quantas pessoas também não têm aí, escolhida pelo seu próprio Deus, mas que estão quebrando votos, que estão abrindo mão da sua fé. E estava lá, bem próximo agora ao seu casamento, e quando chega no dia do casamento, o segundo voto é quebrado. E preste atenção nesse voto, porque ele não poderia tomar nenhum tipo de bebida forte, mas era bem comum da época, os amigos fazerem festa e colocarem barris e mais barris de bebidas, vinhos, e Sansão disse, mas meus amigos fazem e eu não vou fazer não, eu vou ficar por baixo. É assim que acontece muitas vezes, principalmente com jovens, que se une com grupos e talvez o grupo faz, e quando ele não faz, ele é chacotado. Tu não vai fazer não, fulano, deixa de ser besta. Aí o grupo chama aquela atenção e o cara acaba fazendo. Quando você entra na faculdade, não, mas olha, preste atenção, agora você está estudando o lado científico, abra sua mente, olha esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, esse negócio de, rapaz, abre tua mente, a tua metodologia aqui é outra, isso aqui, esquece isso, cara, agora tu é um cientista, agora tu é um historiador, olha, bota tua cabeça para pensar, isso aqui é coisa antiga, é coisa do passado, mas eu me lembro de Daniel, quando estava perante o seu rei, e o rei oferece tudo do bom e do melhor. Você vai ter a melhor escola, as melhores comidas, e talvez a melhor profissão vai ser a sua aqui dentro do reinado. Olha, você não está mais em Israel, você agora faz parte da Babilônia. Então esquece Israel, sabe o que Daniel faz? Eu tenho princípios, eu tenho ética, e acima de tudo, eu tenho um Deus que eu não abro mão, mesmo estando na Babilônia, mas o meu Deus, eu não abro mão dele. Daniel não quis saber se ele estava na Babilônia, se ele estava perto de um rei, se ele não abriu mão dos seus princípios éticos, morais, e acima de tudo espiritual, daquilo que ele tinha aprendido. Ele não se rende a Nabucodonosor por pratos de lentilhas, não, por comida ou bebida, por profissão. Ele não se rende, porque ele tinha um princípio com o seu Deus.
Mas sabe o que é interessante disso tudo? É que agora a Sansão diz, não, mas, peraí. Meus amigos fazem essa festa, eu também vou botar uma bebidinha, uma coisinha por aqui, para a gente se organizar e fazer uma coisa melhor. Essa festa dá errado. Ele acaba quebrando o seu segundo voto com Deus. E acontece ali uma bagunça, ele sai e sai para matar alguns filisteus. Vai para uma batalha em meio às bodas, meu irmão. Em meio ao casamento, ele sai, vai matar uns filisteus. E quando ele volta, o que é que acontece? O sogro dele já tem dado a mulher dele para outro. Sansão se revolta. Vai até o acampamento dos filisteus. Bota fogo lá no acampamento. Os filisteus vão atrás de Sansão. Isso está parecendo uma guerra no lugar de um casamento. E quando ele bota fogo lá no acampamento dos filisteus, pega Sansão, prende ele, e diz a Bíblia que Sansão pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens, mas 1000 filisteus. Depois ele com muita raiva vai para outra cidade e se deita com uma prostituta chamada Dalila. E se as coisas estavam ruins, agora piorou. Sansão quebrou 2 votos. Sansão agora começou a se prostituir. Sansão se entregou no mundo do pecado. E agora ele se encanta por essa prostituta e diz, não, a mulher é essa. A mulher essa é top. Essa daqui, top, fechada. Nota 1000. O tempo passa. O rei chama Dalila. Diz, olha, eu vou te oferecer muito dinheiro se tu descobrir de onde vem a força desse cara. E você sabe como é mulher, meu irmão. É aquele cochichadozinho, meu filho, vem cá. Você não sabe que eu lhe amo. Vem cá, meu filho, vem, abraça para lá, puxa para cá. Onde é que está a sua força? Diga aí a mim, você não sabe, a gente é um casal, tá? Não esconda nada de mim, não. O que é que você quer? Me diga. A primeira vez, Sansão se livra. Ela tenta de novo. Mulher persistente, meu irmão. Desiste fácil, não. Aí vai de novo, dá errado de novo, mas na terceira vez, o beijo está lá e entrega os pontos. E o que é que eu lembro disso, meu irmão? Para pensar lá no Éden. Quem foi que comeu a maçã, não, perdão, o fruto lá do jardim do Éden primeiro? Foi a mulher. E ela chega e diz, ó, meu filho, é tão gostoso, ó, toma. O bestalhado vai e come. Agora vem Dalila. Onde é que está a força? De 1, 2 vezes, na terceira ele vai e conta. É porque diz algumas pessoas que a mulher ela tem um chip implantado dentro dela. E o nome desse chip é moído. Pense num moído, olhe. Como já dizia alguns humoristas, se a sua esposa pedir alguma coisa, entregue logo, meu filho. Porque ela vai ficar a semana todinha no seu pé. Vá, meu filho, vá, meu filho, vá, meu filho, vá. Não tem no mundo quem aguenta. É um chip que já vem dentro dela. É o moído. E olha, pá. Resultado. Pegaram Sansão. Cortaram os seus cabelos. E a partir desse momento diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus se apartou de Sansão. Ele quebrou o seu terceiro voto com Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui nessa noite. Quantas promessas vocês não têm, ou eu, tenho dito a Deus e talvez não tenha cumprido? Quantas vezes você em oração não já falou a seu Deus, é assim, é assim, é assim, e você talvez acabe se esquecendo da Deus
não se esqueceu daquilo que você prometeu a Ele. Pessoas que têm quebrado votos de aliança, quando talvez estavam ali perante um sacerdote, e firmou um laço matrimonial, dizendo que ia ser fiel até a morte, que ia amar, que ia respeitar, que ia cuidar, mas acabaram quebrando esse voto diante de Deus, em meio a uma tragédia de separação, acabaram se desentrelaçando perante o Senhor. Quantas pessoas não quebram votos, não só pela sua fé, mas por sua palavra. Eu prometo isso a você, rapaz. E tantas pessoas dizem, oxi, eu confio na tua palavra. Nada, menino. E tantas vezes que você promete e não faz. Quantas pessoas não prometem isso, para não obter riquezas e talvez obter sucesso ou fama. Sansão agora estava no estreito. Agora ele estava na mão dos filisteus. E o pior, estava no templo dos filisteus, junto com os filisteus, preso pelos filisteus e sem a presença de Deus. Eu quero dizer que muita gente hoje ainda está algemada. Algemado pelo pecado, sendo escravo dele, da bebida, do vício, do álcool, da prostituição, das drogas. Muitas pessoas que são escravas de si mesmo, do dinheiro, da fama. Pessoas que andam escravizadas porque não conseguem enxergar mais uma luz no final do túnel. Qual a saída que Sansão ali tinha? A não ser a morte. Ele estava sem o seu povo, sem a sua força e sem o seu Deus. E tem gente que está exatamente nessa situação, sem forças para lutar, sem ânimo para andar na vida, longe do seu povo, longe da sua parentela e distante de Deus. Só começa a meditar comigo. O que é do homem, o que será do homem, tendo uma vida sem Deus, tendo uma vida no pecado, tendo uma vida afastada de Deus, tendo uma vida sem os princípios morais, éticos, espirituais, os princípios que a palavra nos dá. O que é do homem sem a sua palavra? E você às vezes pensa, Deus se afastou de mim. Não, queridos. O seu pecado me afastou de Deus. Isaías 59 fala exatamente isso. Porque os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. É os seus pecados. Não é Deus quem resolveu se afastar de você. Foram seus pecados quem fizeram você mesmo, suas decisões, suas escolhas. Por isso, cuidado. Foi a escolha de Sansão. E Deus respeitou. Mas lembre-se que tudo aquilo que você planta, você colhe. E agora Sansão estava colhendo o fruto do seu pecado. Fruto da sua desobediência. Quantas pessoas ainda andam no Senhor, mas tentando desobedecê-lo, não tem mais o temor de Deus. Parece que a graça dele não existe mais para aquela pessoa. Ela nem sente mais a presença de Deus, nem chora mais diante de Deus, nem consegue ter mais sensibilidade ao pecado. Ser sensível a ele, olhar e dizer, eu não quero isso não. Porque sua mente já cauterizou. Mas eu quero finalizar contando o final dessa história.
Quando Sansão estava naquele tempo, furaram os seus 2 olhos, zombaram dele. Diz a palavra que existia muitas pessoas em cima do telhado, olhando a desgraça e derrota do homem que matou muitos filisteus. Tem muita gente nessa situação, se sentindo derrotado, para baixo, cabisbaixo, se sentindo inferior, olhando para dentro de si, dizendo: eu não presto para nada, eu sou um nada, não tem mais autoestima, não consegue mais ter intimidade com Deus. Mas foi nesse exato momento que Sansão se voltou para Deus pedindo misericórdia e o seu clamor. E é nesse exato momento, com seus olhos furados, cego, sem enxergar ninguém, já tinha apanhado, é nesse exato momento que ele diz: meu Senhor e meu Deus, tem misericórdia da minha vida. O Senhor não me gerou para isso, o Senhor me gerou para ser um juiz do teu povo, para ser um servo teu. E olha a situação que eu estou. Deus, pela última vez eu te peço, me dê forças para mover esta coluna do templo, matar os meus inimigos e honrar o teu nome. E agora Sansão pede pela última vez força a Deus. Força física, uma força descomunal. Mas talvez você que esteja nos ouvindo, esteja numa situação que não tenha mais força espiritual. Mas a palavra diz: tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Não importa se você está caído. Não importa se você está na lama do pecado. Não importa se você escorregou e não tem mais forças para se levantar. Se você reconhecer que você é pecador, se você se arrepender dos seus pecados, o nosso Deus que está lá no céu vai estar pronto para erguer as suas mãos e te colocar de pé de novo. Porque o Deus que servimos não é um Deus que derruba, é um Deus que levanta, que dá forças ao homem que está caído. E agora ele pede força a Deus, empurra aquelas colunas, o templo vai abaixo, todo mundo que está ali morre, inclusive o Sansão. O que eu posso extrair de lição dessa história? É que independente de você errar ou não, aprenda uma coisa: Sansão, Deus não livrou Sansão da morte, porque foram as consequências dos seus erros. Então não pense que o fato de você errar, Deus vai te livrar das consequências. Não. Mas eu quero dizer uma coisa: Sansão não foi livre de ser morto fisicamente, mas ele se arrependeu. Pelo seu arrependimento, agora Deus o tomou de volta para si e o reservou para que naquele grande dia a gente possa se encontrar e glorificar o seu santo nome. Como o apóstolo Paulo, que orou por 3 vezes: Deus, tira esse espinho da minha carne, eu não aguento mais, Deus. E sabe o que é que o Senhor diz, Paulo? A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não livra Paulo do problema que ele está passando, não. Há muitos momentos na nossa vida, meu querido, que não é obrigado Deus livrar. Muitas pessoas se questionam: olha, Deus não poderia livrar? Ele pode, Ele tem todo o poder, mas a pergunta é: e se Ele não quiser?
vem aquela música. Ele continua sendo Deus. E se Ele não livrar da doença, Ele continua sendo Deus. E se Ele não abrir a porta, vai continuar sendo Deus. Não importa a situação que você esteja, se triste, se abatido ou sem forças para lutar. Se você o buscar de todo o coração, como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei o seu clamor, e lá de cima sararei a sua terra. Deus não livrou Sansão da morte física, mas lhe deu a vida eterna. O fato de você sofrer perseguição ou algum tipo de problema familiar, alguma doença, isso não implica se dizer que Deus não está olhando para você. No mundo vocês vão ter aflições. Assim disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então lembre-se disso. O fato de passarmos provas não quer dizer que Deus não está conosco. Porque se fosse assim, Deus livraria Sansão da sua morte. O fato de passar por alguma privação ou provação não quer dizer que Deus não nos ame. Pelo contrário, queridos, Deus só prova aquele que Ele ama. Porque a opção é sua. Ou você questiona, ou você o adora. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite.